Nascimento, ascensão e queda do Multiversus e agora o retorno de Multiversus. Vamos lá. Como um jogo com tanto potencial, um elenco incrível de personagens e conseguiu bater o recorde de jogos de luta mais jogado da Steam, passando até alguns games mais jogados no geral, e que ainda levou um Game Awards no final do ano, acabou reduzindo sua player base a isso, e sendo fechado para que os devs pudessem repensar e retrabalhassem todo o conceito quase que 100%. Multiversus tem uma história de altos e baixos, mas que tá longe de acabar, e hoje eu vou contar a jornada até aqui. Senta aí, pega um lanche, se acomoda, deixa o seu like e se inscreve, que eu sou o Sinuca e hoje vou te contar. Família, todo criador de conteúdo no YouTube é só mais um artista. Sabe quando você tá indo pro seu trabalho, passou por uma calçada e tem um artista ali tocando um violãozinho com a canequinha dele na frente? Deixa a sua moeda. Quando você vem aqui, ó. Ah, eu já deixei o like aqui antes, tá? É porque eu assisti o vídeo antes? Claro que não. Mas deixa o seu like. O seu like é a moedinha do artista do YouTube. Essa história. O ano era 2021, o início do fim de uma crise pandêmica, ano de lançamento de Guardiões da Galáxia, Resident Evil... Eu tenho esse Guardiões da Galáxia aí, ganhei, acho que na Epic, nunca joguei. Esse Resident Evil eu joguei demais, gostosinho, ruim, mas gostosinho. Village e do ganhador do jogo do ano It Takes Two. Mais ou menos pelo meio desse ano, um usuário de Reddit chegou com uma notícia. Como resultado do lançamento de Super Smash Bros. Ultimate em 7 de dezembro de 2018, a Warner Bros. Estaria desde 2019 trabalhando em um jogo do mesmo estilo. E mesmo com a Warner não desmentindo nada, ninguém deu muito crédito. Mais tarde, em 27 de outubro daquele mesmo ano, Hungrybox, um jogador profissional de Smash, compartilhou no Twitter uma foto contendo o que ele na época disse... Caralho! Ó, esses dois... Mano, nossa, que doideira, né? O Snuggle foi bom nesse game aqui, eu só tentava. Mas, porra, tô lembrando agora das horas gostosinhas, tá? O cachorrinho aqui, esqueci como é que ele chamava, mas ele saiu bem forte, tá ligado? Era um suporte bem razoável. Aí Batman ficou roubado, aí depois não foi mais. Aí depois a Arlequina tava roubada, depois não foi mais. Mas Cachorrena, é. Agora, o Jake e o Finn eram sinistro demais, mano. Acho que quase todos aqui ficaram roubados em algum momento, né? Tirando a Mulher Maravilha, eu acho ela bem na média. Mas tinha gente que era muito bom com ela também. Rick eu não cheguei a ver. Esse aqui eu acredito que seja o Gandalf, também não cheguei a ver. Pernalonga era legal, Tom Jerry era legal. Ser a tela de seleção de personagens para um futuro jogo de luta da Warner Bros., chamado Multiversus. Essa imagem mostrava vários personagens do elenco. Ele também alegou ter recebido informações Doidaço esse mano aqui. secretas do jogo. Mano, loucão esse cara, né? Não teve medo nenhum do processinho batendo na porta às 7 da manhã no domingo. Bom, logo depois a imagem foi deletada depois que a Warner apresentou um pedido de remoção. E isso acabou reforçando o vazamento do rapaz. Foi só no mês seguinte, em 18 de novembro, que a Player First Games, uma desenvolvedora fundada por ex-funcionários da Riot Games, oficialmente veio a público e soltou o primeiro vídeo de teaser do game, onde ele, o grande, o primeiro de seu nome, o nosso carequinha favorito, Tony, diretor do jogo, apresentou Multiversus e todo o seu Carecudo Games, filho, Carecudo Pancadas. De plataforma, crossplay, cross progression, com rollback netcode, que incentiva a jogabilidade em equipe, trazendo os universos icônicos da Warner para essa colisão de mundos. Tudo muito bonito e promissor. A partir daqui não tinha mais segredo. Em dezembro daquele ano, fevereiro e março de 2022, ocorreram testes fechados sob NDA, onde era proibido compartilhar informações pro... Se fosse a Wizards, o jogo não ia sair dublado em português. Oh! Tô ensaiando uma zoeira aqui, deixa eu ver, cadê? Ah, não tem aqui. Depois eu mostro na zoeira que eu tô ensaiando. Nossa, desculpa o grito, foi mal. De público. Mas vocês estão ligados, né? Sempre vai ter o cara lá que vai jogar e vai soltar uma imagenzinha aqui no Reddit, aí solta um videozinho lá no YouTube, aí divulga uma coisa no servidor do Discord. Então assim, sempre vaza alguma coisa. Um menuzinho aqui, uma skinzinha ali e por aí vai. E claro, a Player First Games também começou a revelar algumas informações gradualmente. Pô, o hype do Salsicha ter instinto superior foi tão foda na época.
Foi tão foda, mano. bem gradualmente, como os dubladores oficiais dos personagens, a Velma integrando o elenco, um vídeo de uma partida entre alguns prós e devs que dava mais informações da gameplay, e uma fanbase bem engajada e fiel ia se formando O Nakati que foi absorvido pelo time, né? O Nakati trampa com os caras agora, se eu não me engano. ao redor do game, sedenta pela oportunidade de poder jogar. E eu tava lá. Em 16 de maio daquele ano veio talvez a maior ação de marketing daquele momento do game. Um trailer cinemático, introduzindo o Multiversus e mostrando vários personagens icônicos. Nunca entendi de onde saiu esse meme do Salsicha. Porra, desenhos proibidos do Twitter, tá ligado? E aí foi viralizando. Batalhando com o roster oficial do momento, para no final anunciar o Cabeçudaço, né? O Salsicha. Closed Alpha, que iniciaria no dia 19 de maio. Naquele mesmo dia, o Twitter do Multiversus anunciou que o jogo estaria participando da EVO daquele ano com um campeonato de duplas, com uma prize pool de $100 mil. E 3 dias depois disso, também soltaram mais um showmatch de pros contra devs, em comemoração a esse Closed Alpha. Foram 3 dias bem movimentados. Esse Closed Alpha já foi sem NDA, então assim, os streamers, criadores de conteúdo já puderam Salve, Igor Azul! começar a soltar as informações para o grande público, pelo menos para informar aí qual é o conceito da parada. Sem dúvidas foi um momento muito importante, só que no fim desse último teste, a Player First Games entrou em silêncio por 2 meses, até que em 14 de julho, nosso careca maravilhoso veio de novo a público para anunciar o Open Beta do jogo, marcado para o dia 26 de julho, e é aqui que esse vídeo começa de verdade. Multiversus lançou seu Open Beta nas plataformas PC, Xbox e PlayStation, com crossplay e cross-progression. A PFG prometeu que aquele era apenas o início e que nas próximas semanas e meses o jogo receberia novos conteúdos com regularidade. Bom, de início foi até isso mesmo que eles fizeram. O jogo saiu no Open Beta com um personagem a mais, que seria o Gigante de Ferro, e na primeira season, que começou 2 semanas depois, começaram a sair as novidades de fato. Gradualmente, aos poucos, essas foram as novidades da Season 1 de Multiversus. Os personagens LeBron James, Rick, Morty, Gizmo, Stripe e Adão Negro. Tivemos também um mapa do Space Jam, um mapa do Rick and Morty e um mapa do Steven Universe. Eles também introduziram um modo arcade bem simples e tivemos um evento de verão no verão e um evento de Halloween em outubro. Foi um ótimo lançamento. Rapidamente, vários criadores de conteúdos gringos e brasileiros começaram a engajar com o jogo e todo mundo ficou curioso para conferir esse novo game de lutinha cheio de crossover. O evento da EVO foi um sucesso e tudo isso e mais um pouco ajudou a colocar o jogo na boca da Vai voltar amanhã, ô Azul. É isso que a gente tava comentando. Volta amanhã. galera, fazendo o Multiversus quebrar recordes, batendo 153 mil pessoas jogando simultaneamente só na Steam, ultrapassando qualquer recorde de jogo de luta na É coisa, viu, papai? É coisa. plataforma. Os números também foram ótimos nas plataformas de streaming e no YouTube, com geral falando do game. E esse estrondo durou por 2 semanas, com o jogo sustentando mais de 100 mil players jogando na Steam o tempo todo. Mas nem tudo são flores, né? O tão prometido rollback netcode não estava funcionando direito, e os jogadores estavam reclamando muito de problemas relacionados à conexão e ping, fora os diversos bugs que crashavam ou bugavam o game de alguma forma. Nossa, mano, eu e o Snunko, a gente tentou fazer live, mas dava tanto crash. Nossa. Mas joga, Azul, é bem diferente e agora ele vai estar mais lento. A empresa diminuiu o pacing, a gente viu isso no vídeo anterior aqui do Snunko. Na verdade, a gente tá vendo a ordem contrária. Mas eles reduziram o pacing do jogo e também aumentou o zoom. Então tá mais fácil, tá com mais clareza o game, pra você entender mais o que tá acontecendo em tela. Eu acho válido você experimentar. A PFG até tentou resolver essas questões, talvez tenha até conseguido melhorar alguma coisa, mas não solucionou. Esse foi um dos fatores que começou a afastar alguns players. Além disso, o jogo não possuía variedade de gameplay, o que fez o game se tornar repetitivo a longo prazo, principalmente para os players mais casuais. Nada de modo história, nenhum modo alternativo, nada. Só aquele modo arcade ultra simples e sem graça. Até mesmo a ranqueada, coisa que os players mais competitivos estavam ansiosos, não tinha sido introduzida, mesmo depois de 1 mês de jogo. Fora isso, o passe de batalha do jogo era extremamente básico, curto, as recompensas eram
Mais ou menos. Ele era meio chato de farmar e ainda custava um preço alto, e não era só aqui no Brasil não, na gringa também. O jogo não tinha sequer uma loja de cosméticos, não tinha loja. Bom, todas essas questões, entre outras, fizeram parte da player base inicial debandar, e depois de um pouco mais de um mês, aqueles 153 mil online na Steam viraram 28 mil. Apesar de ser normal que depois de um ápice as coisas comecem a cair e estabilizarem, não é normal que as coisas caiam desse jeito. Isso mostra que uma parcela razoável dos players a longo prazo começou a ficar insatisfeita com o jogo. E o pior disso tudo é que no mês seguinte, os mesmos problemas se mantiveram. E a única coisa que ainda estava segurando uma parcela dos players eram os novos personagens e mapas que ainda estavam chegando na Season 1, só que esses também uma hora parariam de ser introduzidos no jogo. Com isso chegamos em 2 de outubro, 2 meses depois do lançamento do Open Beta, onde aqueles 153 mil se tornaram 28 no primeiro mês e agora eram 5 mil. Os veículos de mídia e criadores de conteúdo já começaram a divulgar a decadência e possível flop do game, 2 meses depois. Isso é forte. Aqui foi forte o down, tá ligado? É normal cair, normal. Nenhum hype é eterno, mas caiu muito, tá ligado? Depois do lançamento. E assim, gente, 5 mil pessoas ainda é bastante, se for considerar que ainda tinham outras plataformas. Ainda não dava pra dizer que o jogo tava morto de fato, mas assim, em comparação com o que ele já tinha conseguido ter, era assustador. Até que chegamos em 15 de novembro e o Multiversus recebe a sua Season 2 do Open Beta. Eu lembro de ver essa imagem e achar estranho. Ué, cadê os novos personagens? Beleza, tem umas skins, mas cadê o conteúdo mais relevante? Pois é, meus amigos. Se a Season 1 já teve todo aquele conteúdo que eu falei pra vocês, na Season 2 tivemos o Marvin chegando em novembro, com a Season nova, em dezembro o mapa do Game of Thrones, e só. Passou janeiro, nada. Fevereiro, nada. Março, nada. E os últimos 5 mil players da Steam viraram 1000. E foi aí que em março... Pô, eu dropei antes do Marvin, tá ligado? Eu dropei, acho que quando tava saindo, acho que o Adão Negro. Foi muito derhypante. Depois dos 3 primeiros meses, derhypou muito o game. Foi triste. Do ano passado, a PFG veio a público com o nosso careca mais uma vez, só que agora para dar uma notícia não tão boa e definitiva. O Tony sempre falou que a PFG naquela época era muito pequena, e olhando agora fica claro que eles não conseguiram dar conta de resolver os vários problemas do jogo no Open Beta e ao mesmo tempo continuar alimentando ele com novos conteúdos, como um jogo-serviço que se propunha a ser. Se você pega uma equipe que já é pequena, divide e coloca eles para fazerem funções diferentes, ela só vai ficar mais lenta e ineficiente, e isso ficou muito claro olhando para a situação que o jogo se encontrava. Com isso, eles tomaram uma decisão que na época soou como um prego no caixão, mas para mim foi de certa forma corajosa. Assumir que o bagulho estava torto e que eles precisavam tomar uma decisão radical para resolver a parada. Jogo-serviço hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. Toda semana tem uma empresa querendo lançar o seu, só que muitas delas não entenderam como fazer isso direito. Muitas acham que é só lançar um jogo free, tacar um passe de batalha de qualquer jeito e tá pronto. Multiverso sempre foi muito divertido de jogar. Qualquer um. Cara, acho que os 2 melhores jogos live service, ou não melhores, mas mais consolidados, talvez seja League of Legends e Fortnite. Dá pra gente dizer isso? Deve ter mais algum que eu tô esquecendo, com certeza. Roblox, sei lá. Mas eles, mano, o Fortnite, então, acho que é o melhor de todos hoje, em sentido de atender o seu público corretamente. O Fortnite solta toneladas de conteúdo, mano. Toneladas de conteúdo. Você não pode fazer um jogo live service e não ter toneladas de conteúdo planejado, tá ligado? Lembro das notícias da época. Lembra que ia ter um filme com alguma personagem de universo do Batman live action que tava pronto e eles resolveram não lançar o filme pra cortar gastos de publi. Sei. Mas não consigo lembrar que filme que era também. Mas eu lembro. É um que jogou sabe disso, só que para um jogo serviço ele tava deixando a desejar em tudo que é importante para um
Jogo desse tipo. Estabilidade. Se o jogo tá todo lagado, cheio de bug, crash, as pessoas começam a se irritar e saem do jogo. Aí passam uns dias e as que voltam pra ver se resolveu o problema, veem que não resolveu. E aos poucos vai todo mundo se enfesando, se irritando e parando de vez com o game. Conteúdo. A frequência de novos conteúdos e conteúdos relevantes, dando sempre um ar de frescor e chamando a atenção dos players, é tipo o coração de um jogo-serviço. O Multiversus, apesar de trazer bastante personagem lá no início, não trouxe nada de relevante além disso, muito menos no futuro, tornando o replay, principalmente para o jogador casual, repetitivo e cansativo, sem nenhuma motivação para continuar dentro do game ou voltar para ele. Não tinha uma loja para ficar trazendo cosmético novo. Tudo bem, eles lançaram uma loja lá pro final, mas assim, uma loja muito ruim também. Não traziam novos modos, falharam em trazer um ranqueado, que é uma coisa básica de jogo de luta competitivo. Pouca frequência de mapas e bonecos, 2 passes de batalha ruins, pouquíssimos eventos, e os que tinham eram bem, sabe? Mano, eu parei de jogar Multiversus no início da Season 2, quando o Marvin chegou. 3 meses depois eu voltei pro jogo para ver o que é que tinha mudado, e o jogo era o mesmo. Então a PFG resolveu fechar os servidores, deixar apenas o modo local e laboratório habilitado e focar toda a equipe em trabalhar duro em cima do game para que em 2024 retornassem com tudo. Segundo eles, foi um ano de silêncio, ninguém deu um pio, nem em Twitter, nem em Reddit, nem em Discord, nem em lugar nenhum dev, nenhum nick. Nada, absolutamente nada. Até que em março desse ano, nosso Saitama de óculos, agora mais careca do que nunca depois de perder todos os cabelos do corpo após trabalhar duro. Venha, careca gameplays, careca pancadas, faça o jogo de luta renascer. Feito um condenado em si. E esse aqui, tá? Não me leve a mal. Esse jogo foi o jogo que fez a Riot tremer na base. Porque ele foi... Ele quase foi o 2xKO antes do 2xKO. De ser um jogo de luta muito popular e de graça. E aí... Eles não tinham conteúdo pra aguentar. E aí eles floparam. Tá ligado? E aí tiveram que fechar e fazer um relançamento. E aí eu acho que a Riot falou... a gente aprendeu que o nosso jogo de luta também vai ter bastante conteúdo. Não vamos falar que vai sair agora não. Calma. Vamos segurar mais. Eu realmente imagino que o desempenho do Multiversus pode ter afetado a comunicação e a chegada do 2xKO, feita a Riot pensar com mais calma na hora de entregar o game. Em cima do game, junto com sua equipe, volta com novidades. Muita gente considerou o vídeo de retorno modesto, e eu entendo. Um ano esperando por novidades e o que recebemos foi algo um pouco mais básico, avisando que eles trabalharam muito, que o netcode estava melhor, teríamos um modo PvE, novos conteúdos e mapas, mas sem muitos detalhes, porém com a promessa de que nas próximas semanas teríamos novas notícias. 2 meses se passaram, muito se questionou se a PFG realmente tinha tanta novidade assim para trazer, ou até mesmo se eles estavam adotando um marketing certo, e meus amigos, foi só agora no início de maio que os caras começaram a trazer de verdade o caminhão de mudanças do jogo, iniciando com a revelação do primeiro personagem, o Coringa. A partir daqui, a PFG e o Warner começaram um trabalho de divulgação dos novos conteúdos e marketing quase que impecável da versão oficial do jogo que vai lançar agora em maio. Quase todo dia saiu alguma novidade. Na real, eu acho que todo dia saiu, viu? Os caras pensaram direitinho em como montar uma agenda para escalar o hype do pessoal. Primeiro o trailer cinemático do Joker, depois as habilidades dele, explicação do modo PvE, revelação do guarda-banana, uma nova cinemática sensacional para divulgar mais 2 personagens, o Jason e o Agente Smith, showcase do mapa do laboratório do Dexter, moveset do Jason, vários devs explicando mudanças no passe de batalha, recompensas de retorno, mudança na economia, showcase de Townsville e muito mais. E olha, eu tô bem otimista. Perfeito esse retorno, tá? Perfeito essa sequência de marketing. O netcode foi resolvido, um modo PvE recheado, com vários tipos de campanhas, minigames diferentes, mecânicas de roguelike de progressão, com atualizações frequentes, 4 personagens, 2 mapas que estão incríveis, novo sistema de monetização que prioriza o colecionismo, melhoria nos passes deixando eles mais atrativos e recompensadores, reformulação na gameplay acrescentando novas mecânicas como parry e mudança nos kits dos personagens antigos, deixando o jogo muito mais claro de se entender e aprender. Tudo isso pode parecer um monte de promessa e é bom demais pra ser verdade, mas pra mim, a batida do martelo foi quando a PFG e o Warner deram acesso antecipado para alguns criadores de conteúdo.
jogando esse teste fechado, confirmaram tudo isso, inclusive sobre o netcode. Vários jogaram com pessoas de outros países e disseram que não tiveram problemas de conexão, por exemplo. A empresa parece que foi em cada ponto do problema que o jogo tinha e tentou chegar em uma solução satisfatória. Agora, mais do que nunca, parece que a ideia de fechar os servidores e focar em fazer um bom trabalho parece ter sido a decisão correta. O jogo tá bem promissor e eu acho que tá com potencial dobrado. Cara, era isso ou só naufragar o jogo de vez, tá ligado? Foi a melhor decisão. É difícil, eles têm um caminho de recuperar hype, recuperar confiança, mas eu acho que era o caminho certo. Eu acho que vai se provar o caminho certo, o que eles tomaram, tá ligado? Para conseguir se estabelecer como live service. Claro que isso também vai depender de como ele vai continuar depois do lançamento, mas isso a gente deixa para ver depois. O que eu sei é que eu tô animado para cair de cabeça no Multiversus no dia 28 de maio e já vão aguardando aí um vídeo explicando tudo o que mudou no game. Vai sair bem detalhadinho aqui no canal. Então se inscreve, deixa seu like e eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a jornada do Multiversus até aqui. Muito obrigado a você que acompanhou até o momento, um grande abraço e até logo, pessoal. É isso, família. Então, aqui também a gente vai encerrando o corte. Se você quiser ver essa live e outros conteúdos ao vivo, cola no meu canal principal. O link tá na descrição e também tá na bio aí, página primária do canal. Muito obrigado e fui! Chance.